para um próximo tópico. É o último tópico do agravo de instrumento, o mais importante, tirando esses aspectos formais, de formação do instrumento, de informar lá embaixo. Aqui, na verdade, é a essência do agravo de instrumento. É o objeto do agravo de instrumento. Sugiro aos senhores que tomem fôlego, porque nós vamos ver bastante inciso, vamos terminar esses incisos hoje e vamos ter que entender direitinho isso aí. Vamos lá. Como eu lhes disse, artigo 1015. Olha lá, capítulo 3º do agravo de instrumento, artigo 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. Veja, é toda a decisão interlocutória? Já sabemos que não. São as interlocutórias que versam sobre. E nós veremos o que é esse versar sobre. Então, do caput, a gente já pode extrair que tem um condicionante ali. No código anterior era das interlocutórias, ponto. Que cabia. Lá na redação originária do Código de 73, cabia agravo de toda e qualquer decisão interlocutória. O sistema foi evoluindo, nós falamos, se instituiu o tal do agravo retido, que era meio que meio termo. Hoje em dia não tem agravo retido. Em compensação, não cabe impugnação instantânea, de imediato, de toda e qualquer decisão interlocutória. Então, para entender quando é cabível o agravo de instrumento, você tem que continuar a ler o que nós só lemos até a metade. Então, vamos começar a ver aqui, inciso por inciso, quais são essas decisões interlocutórias que versam sobre. Agora, cuidado. Versar sobre uma coisa é muito amplo, né? Então, versar sobre... Só porque minha filha apareceu ainda há pouco aqui com a blusa de um time muito famoso. Você imagina se eu falar assim, que a blusa dela versa sobre times de futebol. Isso tem um contexto. A blusa que ela estava vestindo versa sobre times de futebol brasileiro. Versa sobre um time do Rio de Janeiro. Versa sobre um time rubro-negro situado na Gávea. Então veja que esse versar sobre pode trazer uma conotação absolutamente ampla, ou você pode nas delimitações, você pode nas especificações, nos incisos, delimitar e direcionar. Isso é muito importante para que os senhores tenham a compreensão, porque vai ter inciso que vai falar, por exemplo, o inciso 1º. Olha só. Versar sobre tutela provisória. Cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. E tutela provisória é um mundo, né? O senhor se lembra, tutela provisória a partir do artigo 294 até o artigo 311. O 311 trata da tutela da evidência. Do 300 e seguinte trata da tutela da urgência. Então, tutela provisória é um gênero, porque é a tutela não definitiva, tutela provisória. A tutela provisória pode ser de urgência, antecipada ou cautelar, ou da evidência. Então, é assim, tutela provisória. Primeira subdivisão da urgência. E essa tutela da urgência se divide em antecipada ou cautelar. E tem um segundo grupo, que é a tutela da evidência, que independe da demonstração de perigo de dano, independe do periculo in mora. Então essas são as espécies de tutela provisória. Ele não especificou. E tem mais. Ele não disse que é sobre o deferimento ou do indeferimento de tutela da evidência, ou deferimento da cautelar, indeferimento da antecipada. Não. Ele foi o mais genérico possível. Então vai caber agravo de instrumento da tutela provisória que concede a tutela da evidência, da que não concede uma tutela antecipada, em qualquer espécie e em qualquer sentido. Ok? Seja pelo deferimento ou pelo não deferimento, seja tutela da urgência, pouco importa se antecipado ou cautelar, seja tutela da evidência. Beleza? Vamos seguir. Cabe agravo de instrumento
contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo. Bom, primeira observação. Versar sobre o mérito do processo é julgar procedente ou improcedente. Estamos de acordo? Não delimitou o sentido. Mais uma vez, foi amplo. Agora, é possível que uma decisão interlocutória provenha, se manifeste sobre o mérito? Sim, né? Sim, é possível. Ainda mais, e veja, no inciso 1º fala em tutela provisória. O inciso 2º fala mérito do processo. É decisão definitiva de mérito. É decisão final de mérito quanto àquele pedido. Não é decisão final do processo como um todo. Porque quando a decisão coloca fim ao processo ou ao procedimento, ela é uma sentença. Se nós estamos falando aqui de decisão interlocutória, recordem lá do artigo 203, parágrafo 2º. O 203 classifica os pronunciamentos judiciais. O parágrafo 1º define sentença. O parágrafo 2º diz: é decisão interlocutória toda decisão que não está no parágrafo 1º. Então é por exclusão. E o que o parágrafo 1º diz sobre a sentença? É uma decisão com base no 485 ou no 487, julgue ou não julgue o mérito, e tem um outro atributo na sentença, que é o de colocar fim. A sentença é, portanto, a decisão que tem a aptidão de colocar fim. A decisão interlocutória, ela não coloca fim. Isso fica claro no inciso 1º do 1015. Tutela provisória. Tutela provisória não coloca fim, justamente porque ela é provisória. Exceção feita lá, aquela tutela antecipada ou tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Lá, nós temos a hipótese da estabilização e pode ser uma tutela que nasça provisória e se converta em definitiva. Mas aí, isso é matéria do TGP 2. Quando se diz tutela provisória incidental no curso do procedimento, é porque ela vai precisar ser posteriormente confirmada. Isso fica claro no inciso 1º. Decisão interlocutória. No inciso 2º, tem que ter cuidado, cara. Tem que ter cuidado porque o Código de 2015 trouxe uma modificação substancial nesse sentido, que é a possibilidade de termos julgamento de mérito, julgo procedente, ponto final. É tutela definitiva, forma coisa julgada material e não coloca fim ao processo. Se não coloca fim ao processo, não é sentença, é decisão interlocutória. Aonde se encontra isso no Código? No nosso digníssimo artigo 356. Julgamento antecipado parcial do mérito. Veja, julgamento antecipado de uma parcela do mérito. O autor vai a juízo e formula 3 pedidos, senhores. O juiz já está absolutamente convencido a respeito de um desses 3 pedidos. O que ele vai fazer? Ele já está convencido. Cognição exauriente, juízo de certeza, as partes alegaram, produziram prova, teve contraditório, ele não quer mais saber sobre aquilo, ele já está convencido. Sobre os 3 pedidos? Não, seria sentença. Sobre um dos 3, o que ele faz? Ele profere uma decisão interlocutória que julga o mérito, ou procedente ou improcedente. Isto é elementar, importantíssimo. Se ele fez isso como juiz, você tomou na cabeça, perdeu, você vai ficar esperando o julgamento das outras para recorrer tudo de uma vez no final do processo numa apelação única? Não, era assim no cenário anterior. Agora o que você tem que fazer? Agravo de instrumento. Por que era assim no cenário anterior? Porque não tinha essa autorização. Esse 356, o 1015, inciso 2º, é o acolhimento da tese dos capítulos da sentença. Quando você vai a juízo e formula uma petição inicial só, com 3 pedidos, o que nós temos ali, tecnicamente, é uma acumulação de demandas. Quais são os elementos da ação? Os elementos que identificam uma demanda: partes, causa de pedir e pedido. Para cada pedido, para cada causa de pedir, nós temos uma demanda em separado. Então, 3 pedidos diferentes, cumulação pelos pedidos. Quando se julga o primeiro pedido, não colocou fim ao processo, mas colocou fim àquela demanda. Aquele pedido de dano material está julgado, não tem mais o que fazer quanto a ele.
Então o inciso 2º do 1015 é tutela definitiva, é mérito do processo. Se julgou o mérito, faz coisa julgada material, mesmo que não seja uma sentença. Logo, você não pode esperar. Se você não recorre no prazo de 15 dias, trânsito em julgado, coisa julgada e tudo mais. Mas então, essa é a explicação do 1015, inciso 2º. Decisão interlocutória que julga o mérito, isso não pode espantar os senhores. Os senhores viram isso em Processo Civil 1, artigo 356, do julgamento antecipado parcial do mérito. O 355 fala julgamento antecipado do mérito. Então, no 355, sentença. No 356, decisão interlocutória. Veja que a própria epígrafe dá uma dica boa, né? Julgamento antecipado parcial do mérito. Bom, tá aí, tenho dito. Atenção também, o 354, parágrafo único, tá? Porque olha só, o 354 trata da chamada extinção do processo, que é o reconhecimento de vícios processuais, ou o 487, inciso 2º, prescrição / decadência, ou o 487, inciso 3º. São 3 hipóteses, portanto, no 354. O 487, inciso 3º, é a homologação de uma transação, de uma renúncia ou de uma transação que as partes fizeram. O parágrafo único diz o quê? A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. O 354, parágrafo único, pode ser sobre o mérito, se for no 487, inciso 2º, prescrição e decadência. Se for no 487, inciso 3º, homologação de acordo entre as partes. Agora, o 485, reconhecimento de uma coisa julgada, por exemplo, com relação a um dos pedidos, não é mérito do processo. Então, 354, parágrafo único, deixa ele de sobreaviso aí, eu já falo dele em outro inciso desse dispositivo, tá? Porque o 1015, inciso 2º, falou mérito do processo. No 356 é sempre mérito do processo. É sempre decisão interlocutória, porque decisão julgamento é parcial, e é sempre o mérito. No 354, o próprio caput fala de 485, o senhor se lembra do 485, sentença terminativa, que não resolve o mérito, e fala de incisos 2º e 3º do 487. Então ele acumula, que analisa o mérito ou não. Ok? E no caput é sentença, o juiz proferirá sentença, está na parte final do caput. E no parágrafo único é uma parcela, então ele reconhece o 485 em relação a um dos pedidos, reconhece o 487 inciso 2º ou 3º em relação a algum dos pedidos. Nesse caso, o parágrafo único é uma decisão interlocutória, recorrível por agravo de instrumento. Bom, vamos seguir analisando de novo o 1015, que agora já vai começar uma gracinha aqui, quer ver? Tomem fôlego. Primeira consideração. Olha o que o inciso 3º afirma. O 1015 diz lá que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, atenção, rejeição da alegação de convenção de arbitragem. No inciso 1º, não se falava em acolhimento ou rejeição. Tudo sob tutela provisória. No inciso 2º, não se falou sobre acolhimento ou rejeição. Tanto acolhimento quanto a rejeição do mérito, por decisão interlocutória. No inciso 3º, o examinador vai tentar te enrolar aqui. No inciso 3º, ele fala de rejeição da alegação de convenção de arbitragem. O que nós temos que saber sobre a convenção de arbitragem? Aqui eu vou, vai ser no tete-a-tete mesmo, porque eu não vou ter como ficar escrevendo tudo isso, que o ato de vir aqui para escrever já dá uma curvada na coluna e cobra o preço lá na hérnia. Para quem chegou depois, eu avisei para a galera que estava aqui desde o começo que eu tive um acidente nesse final de semana e eu tô 50-50 aqui. Tô meia bomba. Vamos lá. Rejeição da alegação de convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem, meus amigos, é um pressuposto processual negativo.
é algo que você não quer que apareça no teu processo. Porque para que o seu processo prossiga, não deve ter a convenção de arbitragem. Pois bem, a convenção de arbitragem, ela pode ser alegada pela parte interessada até a contestação. É uma questão preliminar. Está lá no artigo 337, inciso 10. 337, inciso 10. Antes de discutir o mérito, incumbe ao réu alegar convenção de arbitragem. O juiz reconhecendo a convenção de arbitragem é finito. Acabou o processo. Então, por isso que ele diz ali, rejeição da alegação. Porque o acolhimento desta alegação gera uma sentença. Uma sentença terminativa. Então, percebam por que o código falou em rejeição. Porque se for acolhimento, o juiz vai colocar fim. É uma das hipóteses lá do artigo 485. Salvo engano, 485, inciso 7º. O juiz não resolverá o mérito se acolher a alegação de convenção de arbitragem. Ok? Ok. Agora, se você alega a convenção de arbitragem, porque você pactuou uma convenção com a outra parte roeu o acordo e foi a juízo, você vai alegar na contestação. E se o juiz rejeitar, ele vai fazer isso por uma decisão interlocutória. Porque se ele rejeitou, ele vai julgar ao final o mérito, se não tiver nenhum outro vício. Só que esta rejeição, ela é importantíssima para o processo. Tanto é importante que você deve agravar imediatamente. Então, primeira observação, não é tanto o acolhimento quanto a rejeição. Porque no caso de acolhimento, será proferida uma sentença que você vai impugnar por apelação. Ok? Ok. Você alegou convenção de arbitragem. O juiz não concordou, rejeitou. Você tem que agravar imediatamente. É uma das hipóteses do artigo 1015. E se você não alegar? Aí nem a aula aqui de decisão interlocutória, só para recordar. E se você não alegar a convenção de arbitragem na contestação? Se você não alegou, inês é morta. É uma espécie de prorrogação da competência. Vejam os parágrafos 5º e 6º desse artigo 337. Vai dizer lá no parágrafo 5º que o juiz não pode conhecer de ofício da convenção de arbitragem, então depende de alegação. E vai dizer no parágrafo 6º que o silêncio do réu, que é a omissão de alegação do réu, devolve à jurisdição estatal e a lei entende que ambas as partes querem a jurisdição estatal. Por que ambas as partes? Porque o autor que convencionou a arbitragem, ele foi expressamente, ele por ato comissivo foi a juízo. Então ele já demonstrou que ele não quer a jurisdição arbitral. E você, réu, que poderia alegar até a contestação, não alegou, então a sua omissão significa a concordância com o retorno da jurisdição estatal. Então, você não alegou, o juiz vai prosseguir na análise do processo. Você alegou, o juiz concordou. Sentença, apelação. Você alegou, o juiz rejeitou. Agravo de instrumento, senão você não vai poder nunca mais discutir aquilo. Ok? Agora percebam bem. Por que eu disse que é importante para o processo essa definição se é o juízo arbitral que vai julgar, por causa da convenção, ou se é o juízo estatal que vai julgar? Por que isso é importante? Porque isto é, inclusive, dessa forma como o STJ interpreta, isto é, ao fim e ao cabo, a definição do juízo natural. Quem é o juiz natural para receber aquela demanda? É o arbitral ou é o estatal? Não adianta o juiz estatal proferir diversos atos e aí no final, se não tivesse a impugnação imediata que eu estou falando, no final você, por preliminar de apelação, impugnaria aquilo e aí aquele processo estatal que demorou 15 anos para chegar até o final, imagine que o tribunal dissesse assim, tinha que ser na arbitragem. Gastamos tempo e dinheiro à toa. Então essa definição do juízo natural, se é a arbitragem ou se é o juízo estatal, tem que se dar imediatamente. Está aí, inciso 3º. Só que veja, essa análise quanto ao juízo natural, ela é uma exclusividade do juízo estatal / do juízo arbitral, ou é possível que haja divergência entre juízos estatais? Qual é o juízo competente?
É a vara de órfãos e sucessões ou é a vara de família? Esse tipo de conflito existe ou não existe? Existe. Então o que o STJ passou a entender? Atenção, não está escrito. Mas é assim que é. É assim que é. Artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal. Compete ao STJ atribuir a interpretação que se deve dar. Então não vale só o que está escrito, vale o que o STJ diz sobre cada um dos textos normativos. Falamos sobre isso aqui na função do judiciário atualmente. E aí, analisando este inciso 3º, o STJ enxergou ali que não cabe apenas na rejeição da alegação da convenção de arbitragem. Sobre a convenção de arbitragem é a rejeição. Só que além dessa hipótese da discussão do juízo arbitral / do juízo estatal, nós temos também uma discussão, a possibilidade de se interpor agravo de instrumento proveniente justamente da discussão entre juízos estatais. Anotem aí o julgado. Eu, em algum lugar, anotei isso aqui. Eu tenho anotado. Tá aqui. Tá aqui. Papel aqui. Anota aí. RESP 1679. Isso eu vou anotar. RESP 1679-909, no Rio Grande do Sul. Até deixar aqui que tem outros. Julga. Então, pelo julgamento do recurso especial 1.679.909 do Rio Grande do Sul, o STJ ampliou o cabimento do agravo de instrumento. Por quê? Porque não tem nenhuma das hipóteses nos incisos do 1015 que trata da definição do juízo competente. Então você imagina que tem uma controvérsia entre qual seja o juízo competente. A parte alega assim, excelência, você não pode julgar não. Ah, é? Por que não? Porque és incompetente. Absolutamente incompetente. Esta matéria aqui, o réu alegando isso, essa matéria aqui é para ser julgada lá no juízo orfanológico. Você é juiz da vara de família. Analisando o codigerde aqui, não é para você julgar não, está no lugar errado. Aí o juiz fala assim, não, é comigo mesmo. Bate no peito e continua. Não está no 1015. Se não está no 1015, o que você faz? Faz nada. Continua a discutir o processo. E aí, depois de 25 anos de processo, vem uma sentença, você apela, na preliminar da apelação, fala assim, já falei lá atrás que não era para ele julgar. Eu perdi, quero anular tudo isso. E se o tribunal te dá grande causa? E se o tribunal fala assim, realmente a parte tinha razão. O juiz julgou que não era para ele julgar. Veja, não faz sentido você não poder impugnar isso aqui. É uma definição muito importante nesse momento inicial do processo. O STJ falou, é a mesma lógica, é a mesma ratio, é a mesma essência desse inciso 3º. Então, aonde está escrito que cabe agravo de instrumento pela rejeição da alegação de convenção de arbitragem, já falamos por que é só a rejeição, leia-se qualquer discussão relacionada ao juízo competente. Ok? Por isso que eu falei para os senhores. Tomem fôlego, respirem, porque é assim que é. Ok? Tem um outro julgado que é interessante também a respeito desse... na verdade, passou desapercebido, sobre o mérito do processo. Vou voltar aqui, inciso 2º, que eu vi ali a anotação, lembrei. Sobre o mérito do processo. Anotem aí o RESP... Voltem lá no caderno, um inciso anterior, e a respeito do RESP, vocês incluam aí o RESP 1.757.123 de São Paulo. O que o julgado em comento nos trouxe de importante? Ele, por meio desse julgado, o STJ afirmou que cabe agravo de instrumento contra a decisão que se pronuncia sobre possibilidade jurídica do pedido. Olha a volta que vamos dar. Por que possibilidade jurídica do pedido é matéria impugnável pelo mérito do processo? No Código de 73,
Quantas eram as condições da ação? 3. Legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido. No Código atual, dá uma olhadinha lá no 485, inciso 6º. Dá uma olhadinha no artigo 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. As condições da ação atualmente são 2. Tirou a possibilidade jurídica do pedido. Tirou por quê? Tirou porque todo mundo estava cansado de falar que o Lieberman estava errado e que possibilidade jurídica do pedido não é condições da ação coisa nenhuma, é mérito. Aí o que o STJ nesse julgado falou? Tá vendo? Tanto é assim, tanto está certo essa concepção que o Código atual tirou a possibilidade jurídica do pedido dentre as condições da ação, e se não é condições da ação, a doutrina inteira já queria, o legislador concordou, significa que se não é condições da ação, então é mérito. E aí nesse julgado, o juiz tinha afirmado que era impossível julgar aquela pretensão, a parte agravou de instrumento, o tribunal não queria aceitar, porque não estava no 1015 expressamente, o STJ falou, não, tá certa a parte, tem que julgar agora. Não é uma decisão, portanto, sobre vício processual. Quando diz que é impossível, do ponto de vista jurídico, cobrança de dívida, de azar, jogos de azar, impossibilidade jurídica do pedido, isso é mérito. Isso é mérito, cabe agravo de instrumento. Ok? Deixa eu tomar um ar aqui. Vamos continuar as hipóteses a partir